Boa tarde, vamos lá gravar mais aqui um bocadinho do nosso livrinho da Adriana Matheus, O Segredo dos Girassóis. Um livro fantástico, que aconselho toda a gente a ler. Vamos continuar então aqui onde ficamos. Provavelmente hoje este vídeo vai ser um bocadinho mais curto, mas paciência. A espada desempenha o corte simbólico, a psico, especialmente quando é usada para desenhar o círculo mágico, isolando o espaço imaginário dentro dele. Além de traçar círculos, deixem por isto um bocadinho mais, vamos. Onde é que vai? Círculos mágicos. Além de traçar círculos, exorciza o mal e as forças negativas. Também é tradicional que seu cabo tenha símbolos mágicos de força e de luta. A espada é um símbolo de reverência à Santa Joana de Arques. É o respeito dos homens aos mortos em batalha, travados pela Igreja em ascensão. O atame é uma adaga, obrigatoriamente de cabo preto, usada em algumas linhas de bruxaria. Ele também é utilizado para lançar o círculo mágico, para traçar emblemas mágicos no ar, para direcionar a energia e para controlar, banir espíritos que não devem invadir o nosso mundo físico. As origens da palavra atame foram perdidas na história. Alguns diziam ter vindo de a chave de Salomão, que refere a faca como atame, artana, enquanto outros afirmam que atame, al-adarme, ou seja, é uma faca sagrada usada na tradição mourisca. Em um dos casos, há manuscritos datados do século XI que a abordagem ao uso de facas em rituais de magia. O uso de uma faca sagrada em ritos pagãos é bastante antigo. Certa vez, quando ainda era criança, lembro-me de ter visto um desenho em um vaso grego datado de aproximadamente 200 anos antes de Cristo, que mostrava duas bruxas nuas tentando invocar os poderes da lua para a sua magia. Uma delas estava a segurar uma varinha e a outra segurava uma pequena espada. Aquela obra mágica ficava guardada no sótão de minha casa, junto aos pertences de minha mãe. A cruz é o símbolo do cristianismo e em toda a parte do mundo ela representava para nós, bruxas, os 4 elementos, a terra, o fogo, o ar e a água. Mas quando alguém usava a cruz torta, pendurada à soleira da porta, significava que havia uma bruxa por perto. Pura superstição. Pois nós, do grande clã, consideramos isso um sinal de igualdade entre as irmãs de consagração. Para os leigos é um símbolo de paganismo e foi motivo para a excomunhão de muitos inocentes. A faca de cabo branco, por vezes chamada de boline, é simplesmente uma faca prática de trabalho. Ao contrário da pura ritualística faca mágica, só a utilizamos para cortar galhos ou ervas sagradas e escrever símbolos em velas ou em madeira. Normalmente possui um cabo branco para distinguir-se da faca mágica. Homem vitruviano, também chamado de cânone das proporções, é usado por algumas de nós como um mapa. Essa ideia tão grandiosa foi criada por volta de 1490 e estava em um dos diários de Leonardo da Vinci. Toda a erva que praticamente toda a cura que praticamos é dimensionada através dos chakras e das linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias somente podem ser vistas pelas bruxas curandeiras. Todo o segredo da existência humana está dentro de um mapa do corpo humano. Leonardo da Vinci descreveu isso em suas ilustrações. Sua referência estética e simétrica proporciona-nos saber com exatidão os pontos alfas dos chakras de um consulente doente. O homem vitruriano também foi muito usado pelas feiticeiras para fazerem seus voodoos em rituais de magia negra. Leonardo da Vinci engloba o homem vitruviano em um todo, mas o que poucos sabem é que essa forma é uma resposta para desafios matemáticos, algo como uma parábola ou uma sinoide para
aquele incrível inventor que foi com certeza um alquimista das ideias. Para nós as bruxas, o homem vitruviano é um pentagrama humano e na magia o símbolo do pentagrama é geralmente desenhado com a ponta para cima a fim de simbolizar as aspirações espirituais humanas. O pentagrama voltado com duas pontas para cima é o símbolo do deus cornífero, mas representa também a matéria sobre o espírito, por isso muitos o usam. Muitos supersticiosos acreditavam que representávamos com o pentagrama o lado negro da magia, o que nem sempre é verdade. Esse tipo de pentagrama representa o próprio corpo com os 4 membros e a cabeça, bem como as representações primordiais dos 5 sentidos, tanto interiores como exteriores. Além disso, representa os 5 estágios da vida do homem. O pentagrama, ou a estrela de 5 pontas, ao contrário do que dizem, não é um símbolo satânico. É um símbolo muito antigo e muito usado até pelo filósofo Pitágoras e também por seus seguidores que o usavam para simbolizar o respeito pela beleza da matemática do universo. Em muitos lugares e épocas foi utilizado como um símbolo geométrico sagrado. O facto de satanistas usarem o pentagrama não significa que eles são bruxos, da mesma forma como usam o crucifixo, e não significa que são cristãos. O pentagrama é conhecido também como tentáculo ou cruz dos gnomos, uma estrela de 5 pontas circunscrita em um círculo representa os 4 elementos místicos da natureza: o fogo, a água, o ar e a terra, superados pelo espírito da quintessência. Na antiga arte da magia, meus ancestrais geralmente usavam o pentagrama como um instrumento de proteção ou uma ferramenta para evocar os espíritos. O pentagrama fechado existe desde o princípio dos tempos. Ele é usado para nos proteger dos inimigos e também serve como portal para evocar forças ocultas. Por isso, sua simbologia é múltipla e fundamentalmente pelo número 5, que exprime a união dos desiguais. Muitas feiticeiras usam o pentagrama indevidamente. Por isso, dizia-se, feiticeiras não são bruxas, atenção. Dizia-se que elas conseguiam abrir os portais do inferno com ele. Os mesopotâmicos tinham o pentagrama como símbolo imperial. Entre os hebreus, foi designado como a verdade para os 5 livros do Velho Testamento. Por isso, o pentagrama foi muitas vezes chamado incorretamente de selo de Salomão. A magia tem 2 lados, portanto, qualquer símbolo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Isso dependerá apenas de seus praticantes, pois os símbolos, por si só, não podem fazer nenhum mal. Logicamente, isso é uma escolha bastante singular, pois nós é que devemos ter a real consciência de qual lado estamos. Por inúmeras vezes, quando eu era criança e frequentava a Igreja Cristã, sobre uma citação no Evangelho que nos ensina a não acender velas para 2 senhores, o propósito dessa citação é que isso causa desequilíbrio entre os 2 mundos astrais. E esse desequilíbrio pode abrir uma porta ou um portal, dando passagem a espíritos desordeiros. O pentáculo é um prato de metal ou de madeira com um pentagrama cravado dentro de um círculo. Esse objeto é muito utilizado na consagração de diversos instrumentos ritualísticos, como as ervas e os amuletos, sendo utilizado também como um ponto de concentração nos rituais. Hexagrama, ou selo de Salomão, é um antigo, poderoso símbolo mágico, consiste em 2 triângulos entrelaçados, um voltado para cima e o outro voltado para baixo. O selo de Salomão simboliza a alma humana e é utilizado pelas bruxas e magos em cerimónias e encantamentos ou conjuração de espíritos. É um símbolo de sabedoria, de purificação e reforça os poderes psíquicos. Os judeus também foram perseguidos por causa deles, que era usado na Santa Cabala. A estrela de 5 pontas, ou a estrela de Davi, forma outro pentagrama, dividido por 2 estrelas que chamamos de invocante e evanescente. Quando queremos invocar as energias da deusa, do deus cornífero ou das entidades dos quadrantes para selar algum tipo de encantamento, traçamos o pentagrama chamado de
invocante. Os instrumentos usados são o bastão, a varinha mágica, o atame, ou dedo médio, para quem não tiver um atame, usam o dedo médio, para fazer movimentos circulares no espaço físico. Enquanto queremos banir, dispersar ou exterminar qualquer tipo de energia má, usamos o pentagrama evanescente. O pentagrama evanescente é traçado de maneira contrária à do invocante. Lembrando que o pentagrama pode ser aberto ou fechado, dependendo o tipo de uso. O triângulo é um símbolo de manifestação finita na magia ocidental, sendo usado em rituais para invocar os espíritos. Beatriz, presta atenção a isto. Quando o selo ou sinal da entidade a ser invocado está no centro do triângulo. O triângulo é equivalente ao número 3, ou número mágico poderoso, o que é o símbolo sagrado da deusa tripla, virgem, mãe e anciã. O triângulo invertido simboliza o princípio masculino. Se mentalmente meditarmos um triângulo e dentro dele entrarmos, conseguiremos livrar-nos dos maus pensamentos e de outras coisas que insistem em invadir a nossa mente. O triângulo é uma forma que temos de calar os pensamentos maus. É a maneira mais simples que podemos usar em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. Também serve para fugirmos de energias negativas que algumas pessoas lançam através de palavras. Os espirais são 2. O espiral de invocação é o espiral e o espiral de banimento. Os espirais são outra forma de invocar ou banir energias espirituais. Podem ser usados com os mesmos propósitos dos pentagramas invocantes ou evanescentes. O espiral de invocação é muito utilizado para carregar instrumentos, amuletos, talismãs, entre outros. Já o espiral de banimento é usado para banimento da energia negativa, sugando e transmutando as más energias. Esses símbolos são da forma dos seios das mulheres. Na verdade, na magia, quase todas são representadas ou são representações geométricas inspiradas no corpo da mulher. O fagué, o elemento da mudança, da vontade e da paixão. Outro instrumento usado. Em certo sentido, contém todas as formas de magia, pois é o processo da mudança. A magia do fogo pode ser assustadora. Os resultados manifestam-se de forma rápida e espetacular. O fogo não é um elemento para fracos. Não é qualquer bruxa que pode trabalhar com fogo. Entretanto, é o principal e por isso o mais usado. Este é o reino da sexualidade e da paixão. O fogo não representa apenas o fogo sagrado do sexo, mas também a faísca da divindade que brilha dentro de nós e de todas as coisas vivas. E ela é, ao mesmo tempo, o mais físico e o mais espiritual dos 4 elementos. A vela, Sandra Coelho, ou lume, também simboliza o elemento fogo, porém é o símbolo do seu pedido de oração, pois enquanto vai queimando a fumaça, leva o pedido para que ele se manifeste ao elemento ar, fazendo assim com que os seus desejos se realizem. Hoje fazemos assim uma aulinha ou uma leitura mais pequenininha, porque não há tempo para mais. Mas, entretanto, depois recuperamos o tempo perdido, tá? Beijinhos no coração. Até amanhã.